Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso do Adalo. Vamos aprender juntos aqui o que é o Adalo, como que funciona essa plataforma, como nós vamos poder desenvolver aplicativos de tanto para Android quanto para iOS, quanto aplicações web, né, usando essa ferramenta No Code, que é muito bacana, né? A gente tem uma ferramenta No Code com um nível tão elevado quanto o Adalo. Então, nesse primeiro momento, a gente vai é, é, aprender como estar acessando a plataforma, né? Fazer o nosso cadastro e ter ali a primeira visão da nossa ferramenta. Então, o Adalo, você pode estar acessando ele através do seu navegador, através de adalo.com, bem simples o site. E aí ele vai trazer você aqui para essa página inicial, onde ele vai contar um pouco da solução, do que eles oferecem, né, do que já tem sido feito na plataforma deles. Eu acho legal vocês darem uma olhada bem detalhada, né, no site deles, um pouco na história também, como eles se inspiraram para escolher o nome Adalo. É bem legal aí para quem já é da computação conhece um pouco mais. Então, acho muito interessante vocês conhecerem a história da ferramenta, porque eles são uma empresa nova e vem aí explorando um mercado muito interessante e apoiando cada vez mais criadores não codificadores. E aí, para a gente poder acessar nossa plataforma, é bem simples, basta a gente fazer login ou tá efetuando um cadastro aqui em Singa. Então vamos lá fazer o nosso cadastro. Então vou adicionar um e-mail aqui de teste, adicionar uma senha e um nome aqui de, sei lá, ok. Vamos aceitar os termos de uso e vamos lá. E aí a primeira coisa que ele mostra pra gente quando você não tem um aplicativo criado ainda, quando você está acessando a primeira vez a plataforma, ele pergunta que tipo de plataforma você quer desenvolver. Mas isso é modificável depois, toda vez que você criar um projeto novo, ele vai perguntar para você. Ou você quer um aplicativo mobile nativo, ou você quer um web app para desktop. E aí vai ficar, né, à disposição de você escolher qual é a melhor plataforma para você trabalhar. Mas não se preocupe, porque depois que você criar um, você pode estar reutilizando o mesmo banco de dados posteriormente para estar criando novas aplicações compartilhando dados, por exemplo, de um aplicativo móvel com um web app. Ok? É, por questão de praticidade, eu acho também até por ser um hype, né, do momento, a gente vai estar fazendo os nossos exemplos utilizando os aplicativos mobile, né, então os apps. Mas você pode estar utilizando o desktop. Mas a princípio a gente vai seguir aqui o mobile. E aí ele apresenta algo muito bacana dessa ferramenta, que são templates. Né? Então, caso você ainda seja novo na plataforma, quer entender um pouco melhor como ela funciona, ela traz aqui alguns exemplos de aplicações completas, já estruturadas, já organizadas, funcionais para você simplesmente copiar e clonar e testar elas, adaptar para a sua solução. Ou simplesmente você pode escolher aqui branco, né? Selecionar um template em branco e criar o seu próprio aplicativo. E aí ele pergunta o nome da sua aplicação. Então vamos criar uma aplicação, nesse caso, chamado cardápio digital. Cardápio, cardápio digital. E aí a gente pode escolher uma paleta de cores, né, primária e secundária aqui. Eu acho que dá para deixar essa paleta de cores por enquanto e depois a gente altera. Aqui embaixo, um pouquinho apagado, em Advanced Options, né, opções avançadas, tem uma coisa bem bacana. Como a gente ainda não tem nenhum outro app criado, ele ainda não libera essa opção. Mas ele permite aqui que você selecione, compartilhe o banco de dados com uma aplicação existente, com um app existente. Então aqui você pode estar utilizando posteriormente em novos aplicativos, que a gente vai fazer isso no próximo app, que vai ser o app de administrador desse aplicativo aqui de cardápio. E aí vocês vão ver como isso funciona na prática. E aí a gente já pode ir aqui para criar o nosso aplicativo. E aí a gente aguarda o Adalo fazer a sua mágica, né? Bem bacana, ele é bem rápido. E aí ele traz uma mensagem aqui de boas-vindas, né? Para você que não entende muito bem o inglês, basta usar o Google Tradutor, bem simples. E aí ele fala: bem-vindo ao Adalo, estamos felizes que você nos encontrou.
e aí eles querem, né, capacitar todos os tipos de pessoas, desenvolvedores, a criar ótimos aplicativos. Se você, sendo você um codificador ou não, se você sabendo programar ou não. E aí ele, né, te dá um apoio ali, fala e tal. E é bem legal. Mas a gente não precisa disso no momento. Vou desativar aqui o meu tradutor. E aí a gente já está aqui na nossa página inicial, que é bem simples, é bem clean. O Adalo ele já cria para a gente aqui 3 telas básicas de app, e também na versão do web app ele também vai criar essas 3 telas. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho das funcionalidades que a gente encontra aqui nessa área de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o Adalo, essa área aqui que você está vendo em branco, você pode simplesmente, né, clicar e arrastar por ela, andar por ela, mudar a posição da câmera superior. Usar o scroll do mouse também para aproximar ou distanciar. E aí eu achei isso uma das coisas mais bacanas do Adalo, porque aí permite você ter um pouco mais de dinâmica na hora do trabalho. Então aqui na parte superior, né, da nossa área de trabalho, a gente tem uma barra onde ele apresenta uma lista com os aplicativos já criados, aqui no nosso caso o cardápio digital, e ele apresenta um botão para a gente criar novos apps, né, tanto mobile quanto desktop. Ele apresenta também para a gente aqui um preview, que é uma opção onde você consegue pré-visualizar o seu aplicativo já funcionando depois que você estiver configurando ele, né, em diversas plataformas, diversos tipos de dispositivos, e aí você pode estar efetuando o teste do seu aplicativo, ok? Aqui em terceiro ele apresenta uma opção chamada Share, onde você permite você compartilhar o seu aplicativo em desenvolvimento, né, em um link do próprio Adalo, mas esse link é personalizável através da aquisição do plano do Adalo. Mas é bem bacana essa página aqui, ele dá um QR Code, né, ele permite você visualizar aqui no desktop o aplicativo, como seria no celular. E quando você acessa esse link do celular, você consegue visualizar como se fosse um web app também, né, um aplicativo, e aí você pode salvar ele até na tela, na home do seu celular, é bem bacana. E aqui ele apresenta por último, né, as opções de perfil, configurações, aqui a documentação e ajuda e fazer logout. Aqui do nosso lado esquerdo a gente já tem a nossa barra de ferramentas, né? Então aqui a gente tem uma barra onde vai ter todos os recursos que a gente vai utilizar no Adalo. E é muito clean, é muito simples de usar. Então ele utiliza bastante desse designer semântico, de ícones, para se tornar bem intuitiva a plataforma. Então o nosso primeiro botão, e o maior destacado aqui coloridinho, é o mais, que é onde você pode estar adicionando componentes ou screens no seu aplicativo. Então componentes o que são? Nada mais do que botões, formulários, barras, títulos e etc. Tudo aquilo que você pode adicionar dentro da sua aplicação. E screens são as suas telas de aplicativos. Então, a tela de home, uma tela de cadastro, uma tela de login, uma tela de bem-vindos e assim por diante. Então, aqui no nosso botão New, novo, a gente pode adicionar esses componentes. E aí aqui ele traz para a gente uma lista de diversos componentes, uma barra de busca para você buscar por esses componentes, né, de forma mais rápida, um texto, né, um botão e assim por diante. E aí aqui ele traz várias listas, né, os mais usados. Aí aqui ele traz componentes de navegação, que são as barras de menu, listas com imagem, sem imagem, uma lista que você pode customizar completamente, botões, né, ícones, toggets e assim por diante. Aí, matérias mais simples, como texto, formas geométricas, web view e assim por diante. E aí ele ainda permite que a gente explore o marketplace aqui de componentes, né? Que aqui a gente tem alguns formulários. E no marketplace, a própria comunidade de desenvolvedor desenvolve outros plugins, outras extensões, como calendário, Star Rate para avaliações, coisas que não vêm nativamente no próprio Adalo, mas que outras pessoas acham interessante de se ter, desenvolvem e compartilham aqui, usam para si e compartilham com a comunidade. O próprio Adalo também cria, aqui você vê o criador, quem que é o criador, né, aqui é Adalo, aqui já é um outro desenvolvedor, Adalo, né, aqui Samuel, Minimal Studio e assim por diante. E aí a gente pode estar adicionando isso nos nossos componentes. Mas por hora a gente vai utilizar os componentes nativos. E aí aqui, ainda no nosso menu de adicionar, a gente tem adicionar componente e uma outra aba chamada adicionar screen, que funciona da mesma maneira. Você vai ter uma lista de diversas screens permitindo com que você
adicione já alguns modelos prontos, né, de screens já padronizados para você personalizar. E aí eu acho isso muito bacana porque otimiza muito o nosso trabalho, o nosso tempo de desenvolvimento. Bem, essa é a nossa primeira parte de adicionar componentes e screens. Em segundo botão aqui, ele traz um brand que permite você editar a paleta de cores do seu aplicativo. Então acho muito legal você buscar aí uma paleta de cores que traga a identidade da sua marca. No momento eu vou deixar essa paleta padrão, não vou ter esse trabalho de alterar, mas você pode estar alterando a cor primária da sua aplicação, cor secundária e assim por diante. Vamos deixar essa daqui que é bem legal. Cor de background do fundo, né, que está branco, mas poderia ser um outro fundo. Vou deixar o branco mesmo, que é mais agradável, e a cor do texto. Bem, o brand é bem simples, é bem fácil de estar alterando e dando manutenção. O terceiro ícone aqui, ele traz as nossas screens. Então é uma lista de todas as telas que existem criadas dentro da nossa aplicação. Então quando você passa o mouse sobre um, ele já seleciona aqui na área de trabalho automaticamente com uma borda. E aí você pode estar adicionando uma nova screen e aí ele traz aqui você de novo para a lista das screens, ok? O nosso quarto item aqui, nossa quarta ferramenta que a gente vai utilizar bastante, é o database, né? Então ele tem uma base de coleções aqui, uma coleção de dados, onde você pode estar criando as suas tabelas, né, os seus bancos de dados, e está alterando. Por padrão, ele já traz aqui um usuário, né, um user, que a gente utiliza para fazer login e cadastro. E aí dentro desse user, ele tem algumas propriedades, como e-mail, password, username, full name, e aí a gente pode estar adicionando novas propriedades, né, como por exemplo, uma imagem de perfil. Né? Então, foto de perfil, ok? E aí ele tem um novo campo aqui que vai poder ser utilizado posteriormente. Além disso, a gente pode estar visualizando os dados já cadastrados, né? Então aqui a gente não tem nenhum dado cadastrado ainda. A gente pode adicionar manualmente esses dados através de um formulário. E a gente pode estar fazendo tanto o upload quanto o download dessas informações, ok? E aí a gente pode adicionar novas coleções, como por exemplo no nosso cardápio digital, a gente vai ter 3 coleções basicamente, né, de dados. Então a primeira vai ser cardápios, que, né, usuário, claro. Depois vai vir cardápios, que vai ser a nossa lista de cardápios do nosso restaurante. E depois dentro desse cardápio vai ter mais uma lista de pratos, né, uma lista de itens, que serão as nossas refeições, os pratos desse cardápio. E a gente vai adicionar isso depois. Então vamos terminar de conhecer aqui as nossas funcionalidades do Adalo. Então aqui no segundo momento a gente tem as configurações, onde a gente pode estar editando o nome do nosso aplicativo e adicionando uma descrição para ele. A gente pode estar adicionando também aqui uma imagem, né, de ícone. Então ele traz aqui, permite você adicionar essa imagem de ícone que vai ser exibido quando você baixar e salvar o seu aplicativo. Aqui é uma solução para quem quer fazer o monitoramento da aplicação. Pretendo falar um pouco sobre o Mixpanel mais à frente, em uma outra aula, né? Mas quem acessar a documentação vai ver lá um pouquinho sobre isso. No momento não é importante. E aí aqui ele pergunta, né, se você quer utilizar a marca do Adalo, né, ou não. E aí caso você queira tirar, você pode, né, fazer o upgrade da solução. No momento a gente vai utilizar a versão gratuita para você ver como que a gente consegue trabalhar completamente no Adalo, criar uma primeira aplicação, né, ou várias, utilizando essa estrutura mínima que ele fornece para a gente. E aí para você fazer o seu MVP, fazer uma amostra para o seu cliente, para depois somente estar contratando a licença, né, e liberando todos os recursos. E aí aqui ele traz algumas outras funcionalidades, como a G-Display, que permite a gente ver essas setas, né, que mostram a conexão entre as telas, nessas linhas. É bem legal isso aqui manter. E além disso, aqui tem algumas configurações de acesso ao app, né, para você adicionar outras pessoas na edição desse app, e você pode copiar ou apagar esse aplicativo, ok? E aí aqui quase finalizando, a próxima funcionalidade é o Publish, que é a publicação, onde ele traz 3 opções, onde você pode publicar para Android, né, e aí você tem que fazer o upgrade da solução e adicionar a sua conta de desenvolvedor do Android, iOS da mesma maneira, e o Progressive Web da mesma maneira. Você pode estar acessando pelo link gratuito que ele te oferece, mas caso você queira adicionar um domínio personalizado, né, ao seu Progressive Web App, você vai ter que contratar a licença deles.
E aí aqui por último, o último recurso que eles lançaram agora recentemente é o de Analytics, ou seja, você consegue analisar o número de usuários, de acesso, né, a frequência do seu aplicativo. Achei muito bacana isso aqui. Também tem outras possibilidades de você estar integrando a sua solução ao Google Analytics, mas eu achei essa solução nativa aqui bem interessante para a gente estar começando. E aí, pessoal, vamos começar agora colocar a mão na massa, né? Então, como que a gente vai criar esse aplicativo de cardápio digital? Basicamente, nós vamos ter um primeiro app, que vai ser o do usuário, do cliente. Né? Então, vamos até adicionar aqui, alterar o nome do nosso cardápio para ficar fácil a identificação do cliente, ok? O cliente que é o cliente do restaurante, né? Quem vai comer a refeição, fazer um pedido, não sei. E aí a gente precisa de ter um login e um cadastro, certo? Uma home, onde seja apresentada a lista desses cardápios, e quando a pessoa clicar no cardápio, ela possa visualizar as refeições, a lista de refeições, né? E dentro dessa lista de refeições, ela pode selecionar um dos itens e visualizar uma página de detalhes completos dessa refeição, com valores, nome, descrição, imagem e assim por diante. E aí eu acredito que a gente vai até utilizar uma extensão nova ali para fazer a avaliação dessa refeição. E do outro lado a gente vai ter um outro aplicativo que a gente vai ter a parte de administração, como se fosse o dono do restaurante ou o gerente do restaurante administrando os seus cardápios, adicionando refeições ou novos cardápios e vendo ali as informações necessárias. Então o primeiro passo a Dalo já fez para a gente, que é criar a nossa página de login e cadastro e home. Mas a gente precisa personalizar ela um pouquinho. Então vamos dar um zoom aqui com o scroll do mouse. E aí aqui eu vou selecionar essa screen. Então quando a gente seleciona uma screen, ela apresenta uma aba de edição para gente, onde você pode visualizar o nome da screen, ok? Então aqui é screen de SingUp, vamos traduzir para, né, deixar em português, cadastro. E aí aqui ela é tida como a primeira screen. Então welcome screen. Eu não quero que ela seja a primeira screen, que a gente vai criar uma nova depois. Então vou estar alterando para normal screen e a gente vai criar uma tela só de bem-vindos para quando o cara acessar o aplicativo a primeira vez. Ok? Depois de instalado. E aí clica aqui em Done, pronto. E aí ele traz aqui para a gente uma lista de componentes que estão adicionados dentro dessa screen. Então a gente tem um componente formulário, um componente botão e um componente texto. Então a gente pode vir aqui, né, e selecionar esse componente texto, que é o nosso SingUp, que está aqui em cima, e alterar ele para cadastro. Ok? Vamos colocar aqui em letra maiúscula. Cadastro. Fica melhor. Ok? E aí a gente pode voltar e vir aqui para o nosso formulário. O formulário que ele criou nada mais é do que um componente, tá, pessoal, de formulário que tem aqui. Então, aqui tem forms e fields, aí tem aqui o... Cadê aqui? Componentes, aqui, ó, form. Então, aqui é um formulário simples que ele criou. E aí quando a gente adiciona um formulário dentro do nosso cadastro, é muito interessante porque ele já pergunta, né, qual é o tipo de coleção de dados que eu quero utilizar. Então no momento eu só tenho uma coleção de dados, que são usuários, que é a que vem padrão. E aí quando eu seleciono essa opção de dados, ele pergunta, né, o que você quer fazer com esse formulário? E aí como ele já identificou aqui que é uma coleção de dados de usuários, ele pergunta, olha, você quer fazer login, você quer fazer um cadastro, você quer atualizar, né, o login de um usuário. E aí aqui a gente vai fazer o Sing the User Up, que é fazer o cadastro do usuário. E quando a gente seleciona essa opção, a gente percebe que aqui ele já sofre uma alteração, né, ficou um pouco diferente do que estava antes, porque a gente já tinha feito uma alteração no nosso banco de dados para ele adicionar uma foto nesse formulário. Né, no nosso banco de dados do usuário agora tem uma foto. E aí ele já atualiza isso automaticamente para a gente no formulário, na sua estrutura. Então com isso a gente pode vir para fields, que são os campos do nosso formulário. E aí aqui ele vai ter todos os campos, né, correspondentes à nossa base de dados, à nossa tabela no nosso banco de dados. E-mail, password, username, full name e foto de perfil. E aí, pessoal, a gente pode estar alterando essas informações, como por exemplo o label, né? Então ali e-mail, vamos adicionar um tracinho aqui, um hífen. O placeholder, né? Digite seu
ou melhor, digite um e-mail, ok? Aqui a gente pode definir o tipo de campo simples ou multiline, campo simples, e texto requerido. Então aqui, campo obrigatório, ok? Pronto. Então a gente pode passar para senha agora também. Então, vamos alterar a senha. Então, digite uma senha. Campo obrigatório, né, que é uma mensagenzinha caso a pessoa não preencheu o campo, ele vai ser exibido. E aqui ele pergunta o username, que é o nome do usuário. Só que a gente não precisa desse campo, porque a gente vai utilizar o e-mail para login. Então, a princípio, eu normalmente não utilizo, eu deleto esse campo. Né? Você pode até é, quando você vir aqui no Adalo, você vai ver que ele é um campo obrigatório, né? Mas a gente não é obrigado a utilizar ele na prática. E aí, voltando aqui pro nosso formulário, então full name vai ser nome completo. E aqui vamos colocar digite seu nome completo. Ok? Campo obrigatório. E aqui por último, foto de perfil, que a gente vai colocar como obrigatório aqui também. E eu acho que aqui que vai vir o grande diferencial do Adalo. Né? Então a gente já tem um formulário, a gente pode selecionar aqui novamente a nossa screen, a gente vai adicionar aqui aumentar o tamanho da nossa screen, certo? Basta clicar aqui na borda de redimensionamento e aí ele faz esse trabalho para você. Só que se a gente clicar e arrastar o nosso formulário para o lado, a gente vai ver que ficou um botãozinho aqui escondido que a gente vai trazer ele aqui para baixo. E aí vamos voltar aqui o nosso formulário ao centro da nossa tela. Ok? E aí, dando continuidade aqui nos nossos campos, a gente terminou a parte de editar os campos, e aí a gente vai para o último, que é o Submit Button. Então, todo formulário tem esse Submit Button. E aí ele tem um texto aqui, né, que é o texto do botão, e aí a gente pode adicionar cadastrar. Ok? E aí, por padrão, como ele sabe que é um formulário de cadastro, ele já traz aqui, né, essa função de cadastrar o usuário, e aí adicionar ou melhor, e aí uma função de link. Eu vou excluir esse link aqui para vocês verem como que isso funciona. Então a gente pode adicionar funções para os nossos botões. Então adicionar uma nova ação. E aí aqui essa ação eu posso estar criando algo, atualizando, deletando, enviando a notificação ou algumas outras funcionalidades aqui. Mas a gente vai utilizar muito o link. Então ele vai pedir para onde? Link para onde? Para a nova screen, voltar à página, home, login. Aqui no nosso caso a gente vai para home, ok? E aí, pessoal, terminando essa página de login, né, pelo menos o formulário, a gente pode editar aqui o último campo, que é esse botão. E aí esse botão ali está perguntando, olha, você já tem uma conta? Né? Então seria algo assim, tenho uma conta. Então você já é cadastrado e você tem uma conta, você vai clicar ali para ir para a página de login. E aí aqui ele já traz novamente, né? Deixa eu apagar aqui e adicionar essa nova ação, que é o link, ir para a página de login. E aí você pode escolher qual tipo de transição você vai querer que seja executado ao clicar nesse botão e mudar de tela. Aqui a gente vai deixar sempre um push padrão, mas isso é personalizável conforme o gosto de vocês. Ok? E aí aqui na segunda nossa tela, né, na tela de login, a gente vai manter esse texto aqui de login, mas a gente vai colocar ele em letra maiúscula. Login. E aí o nosso formulário continua com o user, né, com a dados do usuário, e agora ele vai fazer o login do usuário, né? E aí ele vai exigir apenas alguns campos básicos, que nada mais é do que o e-mail. E aí a gente vai alterar aqui também o label e o placeholder, né? Então digite seu e-mail. Okay. Digite seu e-mail. E a senha. E a gente pode vir aqui para o Submit Button,
que aí ele vai já ter uma ação aqui pré-definida de login do usuário e um link também para home, ok? Mas você pode personalizar para algum outro lugar. Mas vamos deixar aqui padrão que ele já fez bem feitinho para a gente. Agora a gente vai personalizar os dois últimos botões dessa parte de cadastro e login, que é o esqueceu sua senha, né, o forgot password. Então aqui, vamos colocar aqui recuperar senha. E aí ele já traz aqui também um recurso de recuperação de senha pra gente, certo? E aí você pode vou até apagar ele aqui, adicionar, e quando ele vem aqui em More, quando você vai em mais, e aí User Login, e aí você tem as opções de login, logout, sync up, e aí Forget Password, recuperar a senha. E aí está aqui configurado. O segundo botão é o de cadastro, então cadastro. E aí a pessoa clica aqui, caso ela não tenha já login, ela vai para a tela de cadastro. E aí está aqui o link já da nossa página cadastro, ok? E nós temos por fim a nossa tela de home. Mas antes de acessar e editar a nossa tela de home, a gente vai fazer um preview da nossa aplicação e ver como ela está andando. Então quando a gente clica no botão de preview, ele já traz para a gente a nossa aplicação funcional, aqui no caso a login como primeira tela, né? E aí eu posso clicar em cadastro, e aí eu vou para uma outra tela, que é a tela de cadastro, e fazer o meu cadastro. Vamos lá. Vou adicionar uma foto. E criar o meu cadastro. E assim ele já me manda para home, né? E aqui eu tenho até um botão de logout, mas a gente não vai, ele já está funcionando, mas eu vou manter o login aqui na minha conta. A gente consegue testar em outros dispositivos, como o Galaxy S20. Então aqui já é um outro dispositivo, um iPhone, Pixel 4 e assim por diante, até o iPad e o Galaxy Tab, ok? Então a gente consegue aí fazer o teste da nossa aplicação. Então nosso sistema de cadastro e login já está funcionando. Agora nós vamos trabalhar na nossa home, né, que vai ser o principal para a gente. Então, antes de editar a nossa home e começar a adicionar alguns componentes, a gente vai fazer a modelagem do nosso banco de dados. Então, o nosso banco de dados precisa de algumas tabelas a mais. Então, a gente já havia falado que a gente tinha que ter uma lista de cardápios, certo? Então não precisa adicionar acentuação. Uma lista, uma tabela de dados chamada cardápio e uma chamada item, ok? Que é a nossa lista de itens. E aí aqui dentro de cardápio a gente tem o nome, né, do cardápio. Temos uma imagem desse cardápio. Então, capa. Imagem de capa. Imagem de capa. E eu acho que a princípio é isso, de dados do cardápio. E aí aqui um item que é o nome da refeição. Nome do item, né? Deixa só. Opa, aqui eu adicionei uma tabela nova. Então, aqui, nome. Então aqui dentro de item a gente vai adicionar aqui o nome. Né? Já tem aqui um campo até criado. Nome. E a gente vai adicionar aqui mais um texto chamado descrição. Vai conter a descrição do nosso item. A gente vai colocar também para ele aqui um valor numérico, que é o preço. Ok? E vamos adicionar também uma imagem, que é a imagem da refeição. Então, imagem de capa. Ok? E aí o legal aqui no Adalo, que para criar os relacionamentos entre as tabelas de dados é muito simples. Então eu tenho um cardápio, certo? E aí esse cardápio ele contém vários itens. Como que eu vou criar esse relacionamento? Basta vir aqui em itens ou no cardápio também
e ir adicionar propriedades em relacionamentos. Então, minha base de dados itens tem um relacionamento com o cardápio, onde um cardápio pode ter múltiplos itens e um item pode ter somente um cardápio. Tem outras opções aqui, mas no nosso caso a gente vai utilizar esse tipo de relacionamento. E aí ele já cria aqui um relacionamento, mais um campo do cardápio. E quando a gente for aqui no cardápio, a gente já vai ver que tem um campo de relacionamento aqui chamado item também. Ok, pessoal? É bem simples essa parte, tá? A gente vai estar populando isso posteriormente de uma maneira mais detalhada, tá bom? Agora a gente vai estar adicionando, a fazer um pouco mais da estrutura de visualização do nosso aplicativo, apesar do nosso banco não estar populado, a gente vai conseguir fazer isso. Se precisar popular o nosso banco, né, adicionar algumas informações básicas para a gente visualizar melhor, a gente faz. E aí agora o primeiro passo, né, da nossa home é adicionar aqui uma lista. Né, e aí eu quero uma lista de cardápios bem legal, que permita visualizar as imagens. E aí eu vou lá e seleciono. Ele me traz aqui várias opções de listas. A gente foi aqui em List. E aí eu gosto muito dessa lista aqui com imagens. Né? Tem uma lista mais simples, tem com cards mais detalhados, ou você pode personalizar a própria. Eu vou usar essa que ele já traz aqui de Imaging List, pela facilidade, pelo nosso tempo. E aí, quando a gente seleciona na nossa lista, ele já pergunta aqui, ó, qual tipo de lista é essa, né? Que tipo de dados eu vou utilizar? Então, eu vou utilizar do tipo cardápio. E aí ele pergunta para mim, são todos os cardápios? Né? Por que ele está perguntando isso? Porque eu poderia ter esse cardápio relacionado, atrelado a um usuário específico. Né? Então, no nosso caso aqui, vai ser todos os cardápios. Em algumas outras aulas, né, em alguns outros aplicativos, a gente vai ver mais sobre essa questão dos filtros, né, de usuários específicos. Logo mais vai ter um vídeo aqui de como fazer uma rede social com um Adalo, e aí vocês vão ver como isso é muito útil e bem interessante. Acompanhe o canal. E aí a gente pode estar ordenando esse cardápio por ordem alfabética. Né? Vamos colocar aqui, achei interessante. E aí aqui ele traz algumas informações, né, que ele já estabelece para a gente. Ele fala aqui, ó, olha, para esse cardápio, para a imagem ali, eu quero que, né, usem esse current imagem, né? Então ele pega essa imagem de capa e já adiciona para a gente ali quando tiver. E aí ele pergunta se ele quer um cardápio aqui com 4 colunas, com 3, ou no mínimo aqui 2. Essa opção aqui é para caso a imagem de capa do cardápio não seja exibida, ele vai exibir alguma outra coisa ou não vai exibir, ok? E aí aqui ele já traz algumas coisas bem legais, como é um cardápio estruturado já, padrão, ele já tem os campos pré-definidos. Mas caso você faça um cardápio personalizado, aí você pode adicionar vários campos, vários formatos, imagens no mesmo item. Então aqui ele já adiciona para a gente, né, que o título, né, essa barrinha aqui que aparece esse nome, ele é uma informação, né, específica, esse texto. Mas aí eu quero que esse texto seja dinâmico, eu quero que ele adicione o nome do cardápio. Para isso a gente utiliza o texto mágico, que é esse botãozinho do texto com a estrelinha aqui. E aí aqui a gente pode pegar, né, nesse current cardápio, ou seja, nesse cardápio aqui, nessa lista de cardápios que está sendo exibida, cada item desse eu quero que você pegue o nome e adicione ali. Então aqui é o nome do cardápio, aí vai aparecer lá. E aí aqui, por fim, ele tem um ícone, né, que é para você favoritar o seu cardápio, mas a gente vai desativar essa opção. Né? Então você poderia ter um ícone aqui, e aí ter lá, escolher um ícone específico dele, fazer o upload do seu próprio ícone, alterar a cor e etc. Mas a gente vai deixar desativada essa propriedade no momento. Ok? E aí, pessoal, eu quero que quando o meu cardápio, né, eu quero que aconteça alguma coisa com ele quando eu clicar em algum item desse do cardápio. E aí eu quero que aconteça uma ação. E essa ação nada mais é do que para uma nova screen. E aí essa nova screen vai se chamar, é o nome lá do cardápio. A gente vai colocar item, né, por padrão. Isso que não vai aparecer para o usuário, mas vai ter lá, a gente vai personalizar. E aí a gente pode selecionar um app bar, né, essa tela, essa screen simples, que vem com a barra de título somente e um botão voltar. Ou a gente pode até selecionar um outro modelo já mais detalhado. Mas a gente vai pegar aqui essa app bar em branco. E aí aqui ele já traz para a gente, né, a nossa nova screen, onde a gente tem um título, e aí esse título eu vou estar alterando o nome desse título. Então a gente vai utilizar aqui também
o nosso texto mágico, e aí ele vai mostrar para a gente lá, olha, no current cardápio, né, eu quero que você vá lá em item, ou melhor, aqui mesmo, no current cardápio, eu quero que você vá aqui em nome, e esse nome que vai aparecer aqui em cima, né, na minha app bar, vai ser o nome do cardápio, para ficar personalizado e dinâmico, ok? Que a gente não vai fazer uma tela para cada cardápio, lista de cardápio para cada item, a gente vai usar dados dinâmicos. E aí com isso, a gente pode adicionar a nossa lista de refeições. E aí aqui eu acho interessante, a gente pode utilizar uma lista simples, acho que vamos utilizar uma lista simples com imagem. Vou deixar para usar uma lista personalizada numa próxima aula. E aí aqui ele já pergunta novamente que tipo de lista é essa. Né? Então aqui é uma lista de itens, né, no nosso caso. E aí aqui ele já pergunta, é para todos os itens? E aí você vai falar que não. Né? Para o current cardápio, ou seja, para este cardápio que eu selecionei, que eu cliquei aqui, que vai estar exibindo o nome dele aqui em cima, eu quero que você liste todos os itens dele, que está atrelado a ele, que tem um relacionamento com ele. E me traga na ordem alfabética, o nome, né, em ordem alfabética, o preço ou alguma outra coisa. Vamos usar o nome em ordem alfabética. Ok? E aí, aqui tem os campos, né? Como eu já havia dito, é um formulário pré-definido, ele tem os campos aqui para a gente poder alterar. Título, subtítulo, né? Aqui no caso a imagem, e ainda tem mais um botão que pode ser adicionado. Então a gente vai em título primeiro, então aqui ele já adicionou, né, o nome do item, mas vamos apagar e inserir manualmente. Então você clica no texto mágico, e aí ele já traz aqui, ó, current item, ele já seleciona o tipo de dados que você está utilizando. E aí você seleciona o campo que você quer que seja exibido dentro desse campo, né? Então, no caso, o nome do item. No subtítulo, eu quero que seja exibido para a gente exibir descrição, acho que seria muito longo, né, ter uma descrição aqui. Acho que interessante é o nome e preço, né, para o cliente ele quer saber o nome do prato, o preço e a descrição ele vai olhar depois quando ele abrir o ícone. E aqui a gente tem uma seção ao lado, na esquerda, que aí ele traz aqui a nossa imagem, né? Então aqui ele mostra no tipo avatar, a gente pode ter no tipo ícone também, e a gente pode ter no tipo imagem, que já é mais quadradinho. E vai utilizar realmente tipo avatar, uma imagem vai ser melhor. Vamos usar no tipo avatar, redondo. E aí ele já seleciona aqui pra gente, basicamente, né, que a gente vai utilizar nesse item, né, cada item desse tem uma imagem de capa. E aí esse item a gente já vai pegar essa imagem de capa e exibir ali. Mas e caso esse item, né, por algum motivo, sei lá, mirabolante, não tenha essa imagem? E aí eu posso simplesmente selecionar para não exibir esse campo, beleza? Ou colocar Show Placeholder Imagem. Então eu posso selecionar uma imagem padrão. Acho que eu não vou ter nenhum aqui. Mas eu seleciono uma imagem padrão para ser exibido toda vez que esse item não tiver uma imagem. Ok? E aí, por fim, eu tenho aqui uma última seção, que é um botão à direita, que ele exibe aqui um botãozinho. E aí eu posso estar adicionando aqui um ícone, né, mais personalizado. Vamos ver. Esse item aqui, ó, dir, né? Então, para indicar que quando o cara clicar ali, ele pode fazer alguma coisa, ele vai ter uma continuação numa lista única ali, não para por ali o aplicativo. E aí a gente pode estar adicionando uma ação específica para esse ícone, mas além disso, a gente pode vir aqui simplesmente na nossa lista e aí eu adiciono essa ação aqui. Né? Então eu vou dizer que toda vez que alguém clicar no meu ícone da lista, eu quero que ele abra uma nova screen novamente. Né? A gente vai criar essa nova screen aqui. E eu quero que ela se chame. A outra deveria ser lista de item aceito. Então vamos aqui, refeição. Melhor, prato. Aqui eu vou alterar o nome, só para ficar mais fácil de entender. Lista de itens. Ok. E aí aqui a gente vai chamar de item. Beleza. Certo, pessoal.
Agora que a gente já tem a nossa home com os nossos cardápios, nós já temos aqui uma visualização dos nossos itens, ok? Que seriam a relação de pratos dos nossos cardápios. E aí a gente vai ter uma visualização do prato em si, daquele cardápio. Primeira coisa é alterar nossa app bar. E aí a gente vai aqui no nosso título. E aí tirar isso aqui, prato, né? E vamos colocar um texto dinâmico. Então, nesse current item, quando ele selecionar esse item, esse prato aqui da lista anterior, eu quero que aqui no meu título ele exiba o nome do item, que vai ser o nome do prato, basicamente. E aí ele me apresenta algumas outras opções aqui, que são botões da própria app bar, mas a gente não vai estar utilizando eles no momento, ok? Então, desativar. Bem, agora vamos começar a adicionar o conteúdo da descrição do nosso item, né, do nosso prato. Então, a primeira coisa a adicionar é uma imagem e vamos já personalizar a nossa imagem. Então ele pergunta que imagem é essa, né? Então eu quero usar uma imagem que eu posso fazer o upload, posso trazer ela através de uma URL, ou posso utilizar o meu banco de dados. Então eu quero que a minha imagem a ser exibida seja a imagem do item atual, que tem a imagem capa. Então ele vai pegar a imagem capa desse item atual, e aí ele já vai estar exibindo ela ali tranquilamente. A gente pode colocar um placeholder aqui também, não vou utilizar no momento, ok? E poderia até adicionar mais uma função aqui de clicar na imagem e aí abrir uma nova tela com a imagem maximizada, algo no tipo. Mas a gente vai ficar por isso mesmo. E agora a gente vai adicionar alguns textos, que são as informações do nosso cardápio. E aí eu quero alguns textos bem bacanas que a gente vai colocar aqui, que é a descrição, ok? E aí a gente tem uma descrição. E aí a gente pode ou dar um enter aqui e coloca preço, né? Ou cria mais um campo de texto, que a gente pode estar simplesmente clicando Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, e aí duplicando esse componente aqui, e aí adicionando aqui alguma outra coisa. Então, preço, né, no nosso caso. Ok? E aí agora a gente pode estar personalizando, adicionando aqui um style para essa informação. A gente vai utilizar esse padrão mesmo, tá, pessoal? Mas aqui só para vocês saberem que vocês podem alterar o layout do texto, né, o tamanho, a fonte, a cor, né, tudo que vocês acharem necessário aí para estar criando uma aplicação agradável e bem bonita. Então, na nossa descrição, a gente quer que a descrição do produto apareça de forma dinâmica também. Então, aqui no nosso current item, a gente vai lá para a descrição e aí ele já vai exibir aqui, né, esse campozinho indicando que ele vai estar lá. Aqui, a princípio, ele só coloca o nome lá de descrição, 2 pontos de descrição, mas quando a gente vê o preview da nossa aplicação, ele vai trazer o dado correto. Que preço, da mesma forma, o nome do campo. E aí, para finalizar, pessoal, eu acho que vai ser legal. Vamos ver aqui. O item, vamos adicionar um campo chamado número, né, do tipo número, e aí a gente vai colocar um campo chamado nota. Então é a nota do prato, qual é a nota que esse prato tem recebido. E a gente vai adicionar aqui novamente mais um campo de texto. Vamos alterar aqui para nota. E vamos por current item e a gente já vê que ele já criou o campo nota aqui, ó. E aí adicionar a nota. Ok? Mas como que a gente vai avaliar essa nota, receber essa nota, né, do usuário? E aí a gente vai adicionar aqui um novo componente, e a gente vai utilizar o nosso marketplace de componentes. E aí no caso aqui vai ser o Star Rating, né? Então a gente vai clicar em instalar, e aí foi feito pelo próprio Adalo. E aí quando a gente vai aqui em instalado, ele já exibe aqui abaixo do marketplace, né, privados, que são seus próprios plugins que você criou, ou os instalados, que é o que você instalou aqui pelo Place. E aí a gente consegue clicar e arrastar esse componente aqui para a nossa tela de aplicativo. Então a gente vai colocar ele aqui embaixo. Então, imagina que o cliente, né, foi lá, pediu esse prato em algum momento. Né, a gente não está fazendo um sistema de pedidos aqui no nosso cardápio, né, pode ser feito mais à frente. Mas a pessoa chegou no local, para não ficar manuseando o cardápio físico agora com essa questão da pandemia do coronavírus, e aí ele escaneia um QR Code ou acessa o link do aplicativo do estabelecimento, e aí ele pode ver o cardápio digital ali dos pedidos, consumir, e depois ele ainda pode fazer essa avaliação do produto. Então aqui
Avalie o prato. Ok? Bem simples, tá? Não vou fazer muito detalhado. Então, avalie o prato e aqui as estrelinhas. E aí aqui ele vai perguntar, né? O usuário vai usar isso para avaliar? Sim, ele vai usar isso para fazer a avaliação. Vamos verificar se é isso mesmo. O usuário pode definir uma classificação? Pode. Ou ele não, só vai ver a classificação. Então aqui no caso ele vai poder fazer essa classificação sim. E aí ele vai perguntar qual a propriedade que eu quero, né, adicionar, alterar para manter essa nota. E aí ele pergunta que por isso que a gente criou o campo nota do tipo número. E aí a gente seleciona aqui, ó, no current item ele vai ter uma nota e aí você vai salvar ali. E aí ele pergunta o número de estrelas, né, de 10 ou de 5, a de 5 eu acho mais fácil, né, para o usuário também poder fazer a avaliação é mais rápido. E aí aqui eu simplesmente clico em fechar aqui Done, e aí basicamente é isso. Eu acredito que aqui ele já vai estar funcionando, a gente não precisa criar nenhuma ação, né, esse plugin aqui ele já vai estar funcionando. E aí, pessoal, uma coisa interessante de ressaltar é que aqui na nossa app bar, no ícone à esquerda, quando você cria ele, normalmente ele já vem com essa ação de voltar, né, que é back, volte para a página anterior. Então, quando o cara estiver nessa tela e clicar aqui, ele vai voltar para essa e depois voltar para essa. Beleza? Então, basicamente, está aqui o nosso app de cardápio na versão do cliente. Mas a gente precisa agora popular esse banco de dados e fazer com que ele tenha itens, tenha um cardápio e tenha, né, os próprios pratos em si. Então, para isso, a gente vai criar agora. Né, antes disso, vou até fazer vamos pegar imagens aqui de refeições. Prato feito. Vou pegar algumas imagens para popular manualmente o nosso banco de dados, a nossa base de dados. Ok? E a gente vai adicionar aqui um cardápio, clicar em Records e adicionar um cardápio. Melhor, vamos criar, né? Vamos criar diretamente lá o app de administrador para vocês verem que realmente é bem simples, até mais prático para vocês entenderem a funcionalidade. Então agora que a gente já criou o nosso app digital, a gente tem a nossa tela de cadastro, login, uma home para visualização dos cardápios, visualização dos itens do cardápio e a visualização do item e avaliação do prato. Bem simples. Vamos criar um novo app, ok? Fazer o mobile também, hoje em dia é muito mais prático ter um mobile, né? E aí a gente vai ter um cardápio, um cardápio digital novamente, só que aí aqui a gente vai chamar ele de admin, okay? Que é do restaurante. E aí a gente vai ter aqui, né, a gente vai selecionar aqui em opções avançadas, selecionar aqui, ó, Share Database com um aplicativo existente. A gente já vai pegar aquele outro aplicativo criado anteriormente e compartilhar o mesmo banco de dados, ok? E aí a gente vai lá em criar. E aí quando a gente criar um novo aplicativo, né, com base em algum banco de dados, ele não traz aquelas 3 telas iniciais criadas, mas a gente vai criar bem rapidamente aqui para não perder tanto tempo. E aí quando a gente vem aqui em database, você pode ver que ele já tem os mesmos dados, né, as mesmas informações de banco de dados, item, cardápio, usuário, né, já tem um usuário cadastrado aqui, né, ele mostra que eu fiz o meu cadastro, ele partilha todas essas informações com os dois apps, e isso é bem útil no Adalo, ok? E aí, como primeiro passo, galera, o que o nosso admin vai fazer, né? Então, ele vai fazer cadastro, né? Então ele pode fazer ou somente um login, né? A gente pode especificar algo mais, né? Mas cadastro, login, editar os cardápios, certo? Então ele vai visualizar os cardápios, vai poder adicionar um novo cardápio, editar o cardápio, adicionar um novo item e editar um item, apagar um item ou apagar um cardápio. Então CRUD é basicamente o que a gente fala, né? Então adicionar, editar, buscar, esse tipo de coisa e alterar as informações. Então para isso vamos criar aqui rapidamente, adicionar várias screens, que são as nossas screens básicas, né? Que a gente tinha lá no outro. Então vamos pegar aqui um de cadastro. Cadastro.
É óbvio que do administrador normalmente não vai ter um cadastro, né? Vai ser só um, um, um- um login que você já vai deixar ali criado, padronizado no seu cliente. Mas caso queira deixar o login ali para ser aprovado e tudo mais, também é válido, tá, pessoal? E aí aqui a gente vai alterar o nosso formulário para o tipo usuário. Então aqui eu quero fazer o cadastro da pessoa, certo? Aqui eu vou aumentar o campo, esse dado aqui para baixo. Que é a mesma coisa, né? Só que vai ser o usuário e login. Então eu quero logar o usuário. Eu não vou alterar o placeholder nem nada desse daqui, por vocês já sabem fazer isso, tá? Então basicamente aqui no meu Submit Button eu vou fazer o login do usuário e eu quero que ele vá para uma nova tela, que vai ser a nossa home, ok? Vou criar uma home. E aí aqui, caso o cara não tenha uma conta, eu quero que ele vá para a tela de login. Caso ele tenha uma conta, né? Vai para a tela de login. Aqui no login a mesma coisa, clicou no botão, fez login, vai para home. Caso ele não tenha uma conta, ele pode ser direcionado aqui para a tela de cadastro. Ok? Então, bem simples, bem rápido, tá, pessoal? Para a gente otimizar o nosso trabalho aqui. E aí, na nossa home, galera, a gente vai ter algumas coisas bem interessantes. Que eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto no Adalo. Que é quando a gente vir aqui adicionar em buttons, certo? A gente vai adicionar um botão flutuante, aquele botãozinho do Google, bem estiloso, bem chique. E a gente vai adicionar aqui também aquela mesma lista, né, de cardápios lá do outro aplicativo. E aí mostrar um macete para vocês, que eu acho legal compartilhar, que você pode abrir dois aplicativos ao mesmo tempo no Adalo, e aí olhando um no outro. E aí se eu clicar aqui na minha home, nesse componente de aplicativo, der Ctrl, e aí clicar aqui na minha home, né, ou em alguma outra página de um outro aplicativo e dar Ctrl V, eu já copio o conteúdo. Então eu copiei a minha lista de cardápios já estruturada. Então basicamente eu tenho aqui uma lista de cardápios, exibir todos os cardápios na ordem de A a Z que eu tinha estabelecido, né, utilizar a imagem de capa. E aí aqui tem um link que não funciona porque é de um outro app, mas a gente vem aqui adicionar link e aí adicionar uma nova screen, que é a lista de itens. Ok, pessoal? E aí a gente pode até vir aqui e novamente copiar essa lista de itens e adicionar ela aqui, ó. Opa. Vou clicar aqui na lista de itens e dá Ctrl V. E aí, novamente, ela já está aqui a minha lista configurada. E aí, quando eu for clicar aqui para ir para a nova screen, vai ser essa de item novamente, certo, pessoal? A gente vai fazer algumas alterações nela posteriormente, mas eu posso simplesmente estar copiando e colando aqui uma screen inteira de um outro app para esse novo app, reaproveitando esse conteúdo e otimizando o nosso tempo de trabalho. Então vamos configurar a nossa lista aqui para quando for clicado, ela ir para a tela de item. E aí aqui ele já diz que ele tem que levar esses dados do current item e do current cardápio, ok? E aí aqui, de novo, a gente vai, né, já traz aqui a imagem, a nossa nota, então tudo bem organizadinho, funcionando. Às vezes pode desconfigurar alguma coisa aqui, dependendo do banco de dados, mas aí você vai alterar. E aí a gente vai adicionar aqui nessas telas alguns botões, né? Então a gente já adicionou o primeiro botão ali, vamos adicionar o segundo botão aqui. Esse é o botão de adicionar cardápio, adicionar item, e aí aqui dentro do nosso item, a gente vai adicionar alguns botões na app bar. Então, no nosso caso aqui, a gente vai colocar um botão de delete, excluir, ok? E aí aqui a gente vai configurar essa ação depois. E aí aqui a gente vai, opa, aqui a gente vai adicionar um outro botão, só que ele não vai ser de adicionar, ele vai ser um botão de editar. E aí para isso, basta com que a gente vem aqui, né, clique, seleciona um botão e altere o seu ícone. Então aqui no caso vai ser edit, vai ser um ícone de editar.
Certo, pessoal, vamos adicionar agora as funcionalidades, né, que a gente já tem mais ou menos as telas prontas. A gente vai adicionar algumas funcionalidades para os nossos botões. Então a gente tem a nossa lista de cardápios, ok? E aí a gente pode até, deixa eu ver aqui, a gente tem um ícone, ó, legal, a gente vai utilizar esse ícone que a gente não tinha utilizado anteriormente. E aí ao invés dele ser favorito, a gente vai colocar um delete, para caso a pessoa queira deletar, é, é, deletar esse cardápio. Vamos ver aqui uma posição boa para ele. Bottom, acho que no top pode ser melhor mesmo. Não aqui mesmo. Tá. Bem, primeiro passo, galera, é como que a gente vai adicionar cardápio na nossa aplicação, né? A gente tem toda a estrutura, mas como que faz para adicionar, criar um novo item no banco de dados pelo próprio usuário? Quando você clicar no botão de adicionar na página home para adicionar um cardápio, eu quero que uma ação seja executada. Que ação é essa? Que ela vá para uma nova screen. Oh. E essa nova screen vai ser cadastro cardápio, ok? E aí a gente vai utilizar aqui já um modelo de formulário, poderia ser uma branca e a gente trazer esse formulário para dentro, mas a gente já vai utilizar aqui o nosso screen com formulário para facilitar o nosso trabalho. E aí, pessoal, vou clicar e arrastar aqui, trazer aqui para baixo para ficar um pouco mais organizado. A gente tem a nossa screen de cadastro cardápio, ok? E aí eu vou adicionar aqui na tela, cadastrar cardápio. E aí aqui ele tem um formulário, né? Um padrão, sem campos definidos. E aí ele pergunta, que tipo de dado é esse? E aí eu vou dizer que ele é um tipo de dado, né, de cardápio. Com isso ele já vai alterar a estrutura do meu cardápio para os campos lá no banco de dados. E aí aqui ele já vai perguntar, como eu não tenho nenhum outro formulário criado, ele sempre vai perguntar, ó, novo cardápio, beleza? E aí os campos, então vou poder alterar aqui, ó, um nome, já é sugestivo, nome do cardápio, então aqui, nome do cardápio, e a gente altera aqui o nosso placeholder. A imagem de capa também vai continuar a mesma coisa aqui, alterar esse campo obrigatório, ele vai adicionar ali. E aí, por último, a gente vem aqui no nosso Submit Button. E aí ele já traz para a gente criar um cardápio, nessa opção essa configuração que a gente pode estar alterando, quando for utilizar algum outro tipo de formulário. E aí ele já traz aqui um back, né, um link para voltar para a página anterior. E aí eu poderia até adicionar aqui um link, ao invés de voltar para a página anterior, ele já para essa página, que no caso vai ser, mas no outro a gente vai utilizar para voltar para o outro item. Bem, é isso. Então aqui a gente já vai ter nossa página que o cara vai preencher o formulário e voltar ali para a tela e vai ter adicionado o cardápio dele. Agora vamos para a parte de item, que vai funcionar da mesma coisa. Adicionar uma ação, uma nova ação, cadastrar item, formulário. E aí vamos lá reposicionar essa screen aqui para facilitar a nossa visualização e a organização das nossas telas. Fazer um pouco mais de sentido, né, pessoal? E aí, da mesma forma, a gente vai selecionar o tipo de dado, que é item, criar um novo item, e aí vocês podem estar alterando as informações do formulário, os campos desejados. E aí aqui a gente vai fazer uma alteração nesse campo de formulário, que vai ser o quê? A gente vai retirar a nota, ok? O cara ele não vai inserir a nota quando ele criar o prato, né, quando ele cadastrar a refeição. Essa nota é uma nota atribuída pelos usuários, então a média é atribuída pelo usuário. Então a gente vai ter aqui o nosso formulário, com nome, descrição, preço e imagem de capa. Eu não vou estar alterando aqui o placeholder nem nada por questão de tempo, certo? E aí quando a gente seleciona aqui, olha, a gente vai ver os campos, né? Tem os campos tradicionais, e aí aqui ele tem aqui um set automático, então um cadastro automático aqui basicamente. Então ele já está dizendo que esse item está sendo adicionado automaticamente
ao cardápio dessa lista aqui, ó, de itens. Ele já está identificando qual cardápio foi aberto. Então isso é muito legal, muito útil, facilita muito o nosso trabalho. E aí, por fim, um submit button, que a gente vai alterar aqui para cadastrar, bem simples mesmo. E aí aqui eu criei item e aí ele volta. O nosso outro botão aqui também, vamos alterar aqui, cadastrar, deixa padrão, certo? E aí, por fim, a gente vai ter aqui o nosso botão de editar, que aí vai ser semelhante, mas a gente vai estar fazendo a alteração dos campos. Vamos selecionar aqui também um formulário. Então, editar item. E aí a gente vai ver que é um formulário bem semelhante, exatamente igual. A única diferença é nas nossas configurações. Então a gente vai ter aqui o nosso formulário, a gente vai definir que ele é um item, certo? E aí ao invés de criar item, a gente vai fazer update current item, ou seja, atualize esse item que está sendo selecionado atualmente. E aí os campos a serem atualizados, no caso a gente vai tirar a nota daqui, né, porque ele não vai poder alterar esse item. E aí o restante continua da mesma maneira, você altera os placeholders e tudo mais, vamos achar melhor. E aqui vamos colocar atualizar no botão. E aí aqui ele já traz a função de atualizar esse item lá no banco de dados e voltar para a página anterior. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho da nossa tela, da screen, para poder exibir todos os componentes. E aqui está o nosso editar item. Mas nós também queremos apagar algumas coisas, né? Então aqui no nosso caso a gente vai poder apagar os nossos cardápios. E aí nos cardápios a gente tem um ícone aqui, né? Que a gente já havia adicionado o item de delete. E a gente vai adicionar uma função nele, que é a que já vem estabelecida aqui. Então eu posso deletar delete current cardápio. Então quando a pessoa clicar naquele cardápio, ele vai ser deletado. E aí ele já vai aqui para o dono, né? Eu poderia clicar aqui também e ir para uma nova screen e essa screen perguntar: você realmente deseja apagar esse cardápio? E aí é o que eu acho que pode ser interessante da gente fazer aqui, ó. Então vamos fazer aqui nesse ícone e aí clicar aqui em adicionar uma nova screen e aí a gente vai aqui em misto, né? Vamos pegar um modal, esse recurso aqui bem legal que aparece um pop-up na tela perguntando alguma coisa. E aí nessa screen de pop-up a gente vai perguntar lá, né? Que ele vem com um texto e ele pergunta, né? Vamos colocar aqui uma mensagem. Atenção, certo? Deseja apagar o item. E aí ele vem aqui, né? Vou colocar mais centralizado. Aqui, cancelar. Então aqui ele tem um botão de cancelar que a gente vai voltar para a tela anterior, beleza? Então ele vai backlink ou ok. Só que esse ok a gente vai colocar aqui apagar. Apagar. Beleza? E aí quando a pessoa clicar nesse apagar, ao invés dele voltar, né, que é o back the link, a gente vai adicionar mais uma ação aqui, que é o delete current item. É isso. A gente está no item? Isso. Ele vai apagar esse item específico. E vai voltar também para a tela anterior. Só que aí a tela anterior, ele não vai existir mais, né? Então não tem como ele voltar para essa tela. Então a gente vai alterar isso daqui para ele voltar para... Vamos ver. Lista de itens. Ele vai voltar para item, não? Aqui, ó, lista de itens. Então ele vai voltar para essa tela aqui, ó. Lista de itens. Beleza, pessoal? E aí a gente finaliza essa parte. Vamos adicionar a mesma coisa pro nosso cardápio. Então, ao invés de dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, e aí a gente vai posicionar a nossa screen aqui acima da nossa home, certo?
E aí a gente vai fazer uma alteração aqui no botãozinho primeiro. Então aqui, ao invés dele, né, cadê o meu ícone? Ao invés dele deletar o cardápio direto, ele vai para aquela screen nova, que é a screen 2, ok? E aí lá na screen 2, o botão apagar vai, deixa eu tirar essas ações, ele vai realmente apagar esse cardápio, ok? E voltar para a tela anterior. Pronto. Com isso, pessoal, nós temos aqui por fim o nosso aplicativo de administrador, uma tela de login, cadastro, uma home, onde você pode adicionar cardápios, visualizar a lista né, esse cardápio e suas listas de itens, adicionar itens, editar ou apagar esses itens. E aí a gente vai aqui para o nosso preview, né, para a gente testar o nosso aplicativo e tentar popular ao menos um pouco o nosso banco de dados. Aqui eu já tenho uma conta. No caso aqui, ele vai estar usando o mesmo banco de dados do outro aplicativo, mas você pode criar um campo personalizado para você dizer quais usuários são administradores e quais não são, né, conforme o e-mail ou algum dado base. E aí você limitar o acesso das pessoas nesse aplicativo específico para os usuários do outro aplicativo não ter acesso a esse. Mas é, é, isso aí eu acho que dá até para fazer hoje, mas talvez fique melhor fazer um momento depois para falar só sobre relacionamento e níveis de acesso. E aí aqui para facilitar, vou digitar os meus dados de login. Ok, ele efetuou o login na nossa home, nós já temos o nosso botão, e aí a gente pode vir aqui cadastrar um novo cardápio. Então aqui vamos criar um cardápio de lanche. Ok? Vamos pegar uma imagem aqui de lanches. Pegar uma imagem na internet aqui mesmo, pessoal, só para exemplificar para gente. E aí vamos adicionar uma foto. Aqui em downloads. E adicionar foto. Vai carregar. A internet não está tão boa. Offline, acho que caiu a minha internet. Vamos tentar conectar novamente. Ainda bem que não é live, né? Se fosse live, já era. Eu acho que ele tá voltando. Voltou. Novamente. Realmente, fiquei sem internet. Vamos aguardar aqui voltar conforme a bênção de Já. Pronto, galera. Desculpa aí o problema técnico. Mas vamos aguardar ele carregar novamente a nossa aplicação. Aqui a gente já tem uma conta. Vamos fazer login novamente. Ok. Então vamos continuar o nosso cadastro de cardápio. Ele manteve aqui as informações, ele está tentando fazer o upload dela. Ele viu que realmente caiu, manteve ali no seu work service.
E aí ficou bugado, né? Quem faz ao vivo é assim mesmo. E talvez seja mais interessante a gente vir aqui no Char. Pronto. Ele estava carregando, mas não tinha como ele buscar a imagem. E aí a gente vai cadastrar o nosso lanches, o nosso cardápio de lanches. E aí ele já exibe aqui um item. Mas vamos adicionar um novo aqui. Refeições. Vou adicionar uma nova imagem. Pode ver, ele é bem rápido normalmente, pessoal. Esse probleminha aí que deu aí do carregamento, por causa que a minha internet realmente caiu. E aí a gente cadastra aqui e aí ele já exibe ali um novo item. E assim você vai populando o seu banco de dados, criando vários e vários cardápios. E aí com isso, quando a gente clica, né, no nosso cardápio, lanches ou refeição, e aí aqui uma coisa interessante, ele não está trazendo dinamicamente o nome do nosso item aqui da nossa lista, a gente já vai resolver isso, né? Então a gente pode vir aqui na nossa lista de itens, e é aqui no title da nossa app bar, eu vou colocar isso aqui de forma dinâmica. Então eu quero que quando o cara ele vai vir para a lista de itens, e aí aqui no título, não sei porque ele não está trazendo, acho que eu reaproveitei o item lá, ele não está fazendo corretamente. Vamos criar aqui uma nova lista, para a gente ver como é que fica. Essa lista, tipo, item, aqui, aqui, pelo visto vamos ter que adicionar de novo aqui, pessoal. Então vamos ver uma lista de imagens, ok. E aí essa imagem tipo cardápio, todos os cardápios. Vou clicar aqui, eu quero vá para a minha lista de itens. Na minha lista de itens, eu quero que o meu título, aqui ó, já está ali. Vamos ver a bar, agora deve funcionar. Opa, está exibindo. Talvez seja porque eu copiei. Vamos adicionar aqui lista de itens. Fazendo e aprendendo, pessoal. A gente vai conhecendo as limitações da ferramenta. Então aqui, posso clicar aqui, para a lista de itens. Aqui na lista de itens eu tenho que visualizar um texto dinâmico. Ah, agora foi. Eu tenho que criar a screen aqui mesmo. Então o recomendável é você copiar somente os componentes, né, e as screens você cria, para não ter problema aí de configuração. Então no Current Cardápio eu quero que exiba o nome do cardápio ali em cima, beleza? E aí aqui, da mesma maneira, vou ter que fazer aquelas alterações que eu tinha adicionado antes. Então no ícone vou colocar delete, e aí eu vou colocar uma ação, né, para o link para screen 2, ali em cima, ok? E é aqui no nosso cardápio,
Vou adicionar aqui rapidamente. Vou adicionar no tipo item. Então, os itens do current e cardápio, né? Então, desse cardápio selecionado vão estar sendo exibidos ali. E aí, o nosso título é o nome. Aqui, o subtítulo vai ser o preço. A imagem já está ali configurada. E aí, quando a gente clicar aqui nesse item, posso adicionar até um ícone aqui também, que eu havia adicionado anteriormente. Aqui. E aí, quando eu clicar aqui nesse item da lista, eu quero que ele vá exibir ali os meus dados, né, no meu item. Certo, pessoal? Acho que agora foi. Então, vamos lá para o nosso cardápio novamente. Atualizar a página, para atualizar os dados. Muito bem. Então aqui ele já tem os cardápios criados anteriormente, certo? E aí quando eu clico em um deles, olha lá, refeições, né, tá refeições, mas a gente altera isso aí depois, e lanches. E aí então dentro da nossa lista de itens, né, a gente vai poder adicionar alguma coisa. E aí aqui a gente tem que adicionar o nosso botão de adicionar. Os botões, target, ok. E aí quando ele clicar em adicionar, ele vai para o nosso formulário de cadastrar item. Pronto. Vamos voltar aqui no nosso app. Tem que atualizar novamente. Aqui ele está pedindo para fazer login toda hora, pessoal, mas no celular, quando você utiliza no dispositivo móvel, ele já fica logado por um bom período de tempo. E aí, como a gente pode ver aqui, já tem o nosso botão de adicionar e a gente vai adicionar um novo item. Então, lanche X tudo. Descrição. Tudo de bom e mais um pouco. E aí você coloca a descrição que você quiser. Preço. 15 Barack Obama. Ou melhor, 15 Trumps agora, né? R$ 15 e uma imagem. A gente vai utilizar aquela mesma imagem de antes. Aqui a imagem de um lanche. E vamos cadastrar esse item. E aí ele já começa a exibir a nossa lista de itens, um por um. Aqui só tem um item. A gente clicar nele, a gente vai para ver a avaliação dele, a imagem, a descrição, o preço, e aí você pode avaliar esse item. Aqui, né, como a gente é administrador, eu vou até tirar isso aqui depois para não exibir para o administrador. Você pode fazer isso. E aí aqui, conforme você vai avaliando, ele vai te dando uma média das avaliações. Aqui está 5, porque só tem uma avaliação. Mas conforme outras pessoas vão avaliando, ele vai já trazendo a média ali para você. E aí você pode clicar em editar o item, ele vai trazer os dados para você poder atualizar. Ou pode simplesmente deletar esse item, né? Clicar em apagar, ele vai apagar ali essa informação. Voltando aqui, a gente pode apagar, por exemplo, esse cardápio. E aí você vai ver que ele já some, tranquilo. E aí o legal é que se a gente for aqui em Preview ou, né, visualizar aqui o cardápio do cliente, você vai ver que ele também já vai estar compartilhando esse mesmo banco de dados. Olha que o do cliente já está logado, né? E aí você visualiza que ele já exibe ali o lanche, mas sem as opções dos botões e tudo mais. E aí você pode ver o lanche, pode fazer a avaliação dele, né? E aí você consegue trabalhar dessa maneira, criando vários aplicativos compartilhando o mesmo banco de dados. Que no caso nosso foi um cardápio para o cliente e um cardápio para o administrador. Todos compartilhando o mesmo banco de dados. E aí você clica em Sign Up, e aí ele sai, e aí você pode fazer login novamente. Beleza, pessoal? Bem, rapidamente, esse foi a nossa aplicação de hoje, tá? Bem simples, mas é algo que vem sendo demandado aí por
por muitas empresas, né, principalmente nesse momento de pandemia. Então acho legal a gente conhecer um pouco do Adalo e saber que você pode criar esse tipo de aplicação com ele. É uma aplicação simples, não tem sistema de pedidos, mas você pode elaborar um sistema de pedidos, sistema de pagamentos, reservas, coisas nesse sentido. Aqui foi mais um live code, né, ou melhor, no code, mostrando alguns dos recursos básicos do Adalo, porque eu acredito que muita gente que está buscando esse tipo de solução, apesar de ter várias pessoas com experiência de programação e desenvolvimento, tem muitas pessoas que são empreendedores, são iniciantes, são pessoas que estão buscando uma nova forma de mudar a carreira ou de inovar dentro da sua própria instituição. Então aqui a gente consegue visualizar os recursos básicos do Adalo, suas funcionalidades, componentes, screens, como usar o banco de dados, compartilhar esse banco de dados entre aplicações e aí, por fim, visualizar o nosso resultado. E aí que você pode já estar compartilhando esse link, né, para as pessoas utilizarem. E aí, caso você goste do Adalo e ver se realmente vai trazer um retorno para você, você pode fazer o upgrade da solução. Lembrando que o Adalo ele permite você criar ilimitados aplicativos, então você pode criar vários e vários apps. Quando você paga pela solução, você vai ter mais espaço de armazenamento, né, para banco de dados e personalizar seus domínios, fazer publicação na Play Store, na App Store, com suas contas de desenvolvedores e assim por diante. Então, recomendo que vocês testem, né, aproveitem o Adalo, façam aí o que vocês imaginarem e espero que vocês tenham um bom trabalho, um bom estudo e consigam empreender com essa ferramenta ou prestar serviço de alguma maneira utilizando esse desenvolvedor de aplicativos e web apps no Code. Muito obrigado por ter acompanhado a nossa transmissão até aqui e se você gostou, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, que fortalece muito o canal, e se inscreva para poder estar recebendo novos vídeos, novas atualizações sobre o Adalo e novos aplicativos que a gente vai estar desenvolvendo junto, passo a passo, aqui no canal. Valeu e até a próxima, pessoal. Obrigadão.